Bem-vindos à aula de número 254, item 4 do capítulo 31, manipulação da moeda do crédito. Item 4, os objetivos da desvalorização da moeda. Então, vamos entender quais são os objetivos por trás da desvalorização da moeda. Um assunto extremamente importante, principalmente no que tange ao, ao porquê o Estado faz esse tipo de coisa. Então, item 4, vamos lá, compartilhando, como nós fazemos, a leitura a partir do PDF, os objetivos da desvalorização da moeda. O padrão flexível, o padrão flexível é um instrumento usado na engenharia da inflação. Então, para que as pessoas guardem que as coisas não são efetivamente ocasionais, e são sim coisas engendradas, eu vou deixar isso grifado. Foi implantado com o único propósito de fazer com que a adoção de reiteradas medidas inflacionárias se tornassem tecnicamente tão simples quanto possível para as autoridades. No período do boom, que terminou em 1929, prestem bem atenção porque isso tem um dado histórico importante. Mises se tornou muito conhecido nos Estados Unidos por prever a crise de 29. Ele estava no hype, por assim dizer, só que era um hype que os políticos não gostavam, porque falavam aquilo que os políticos não queriam ouvir. E logo na sequência, o pessoal redescobre Lord Keynes e os monetaristas ganham espaço. Vale a pena ver um pequeno curso chamado O Essencial von Mises, que está disponível no nosso YouTube. No período do boom, que terminou em 1929, os sindicatos haviam conseguido, em quase todos os países, impor salários maiores do que os que seriam estabelecidos pelo mercado, se obstruído apenas pelas barreiras migratórias. Esses salários já haviam provocado um considerável desemprego institucional em muitos países, embora a expansão do crédito prosseguisse ainda num ritmo acelerado. Quando finalmente chegou a inevitável depressão e os preços das mercadorias começaram a cair, os sindicatos, firmemente apoiados pelos governos, mesmo os considerados antitrabalhistas, obstinadamente mantiveram a política de altos salários. Ou rechaçavam categoricamente qualquer redução salarial, ou consentiam apenas reduções insuficientes. O resultado foi um tremendo aumento do desemprego institucional. Por outro lado, os trabalhadores que conseguiram manter o seu emprego melhoraram de padrão de vida, uma vez que os seus salários reais aumentaram. A carga do auxílio-desemprego se tornou insuportável. Os milhões de desempregados tornavam-se uma séria ameaça à paz interna. Esse é sempre um problema que as pessoas, principalmente políticas, devem olhar com muito cuidado. Os países industriais viram-se diante do espectro da revolução. Mas os líderes sindicais continuaram intransigentes e nenhum governante teve a coragem de enfrentá-los abertamente. Diante dessa situação dramática, os assustados governantes recorreram a um artifício há muito recomendado pelos ideólogos da inflação. Quem? Lord Keynes. Vai ver que vai ter o dedo dele. Como os sindicatos se recusavam a ajustar os salários para a realidade da relação monetária e aos preços das mercadorias, os governantes preferiram ajustar a relação monetária e os preços das mercadorias ao nível dos salários. Não eram os salários, diziam eles, que estavam muito altos. Era a própria moeda nacional que estava supervalorizada em relação ao ouro e às moedas estrangeiras. Era preciso fazer o correspondente ajuste. A desvalorização seria a panaceia. Os objetivos da desvalorização eram: um,
preservar o nível dos salários nominais ou até mesmo aumentá-lo, embora reduzindo os salários reais. Dois, aumentar em termos de moeda nacional os preços das mercadorias, especialmente dos produtos agrícolas, ou pelo menos impedir que diminuíssem mais. Favorecer os devedores às custas dos credores. Este ponto aqui, existe uma explicação que é mais necessária do que simplesmente colocá-la. Quem é o maior devedor do Brasil, se não o Brasil? Nossa dívida pública é de 10 trilhões hoje, dia 11 de março de 2025, 9 trilhões e barará. Ora, se o Brasil é o maior devedor, políticas de desvalorização da moeda favorecem devedores às custas dos credores. Se o Brasil não está endividado em moeda estrangeira e somente em moeda nacional, isso é música para os ouvidos do governo. Quatro, fomentar as exportações e reduzir as importações. Bom, Rodrigo, você já nos disse que a balança comercial é uma análise mercantilista, não tem por que a gente se preocupar com isso. Por que o governo quer fomentar as exportações e reduzir as importações? Porque os dólares que entram nessa transação ficam para o governo e o governo emite reais. Então é como se o governo se fizesse uma poupança interna, um poder interno de ter dólares nos seus caixas. É muito interessante essa posição em dólares. Vocês viram o que aconteceu com a Argentina? A Argentina botou um passo antes do Milei assumir, endividado em dólar, e ninguém trocava dólares por pesos. O Milei precisou manter o aumento do agregado monetário para depois de garantido a entrada no regime fiscal e, portanto, a supervalorização da moeda argentina, tá certo? Mas ele ainda precisou fazer isso para captar dólares para poder pagar dívidas em moeda estrangeira. Então, o item 4 é muito estratégico para quem quer um dia acabar com o Banco Central e como precisa entender disso para fazer isso funcionar. 5, atrair o turismo e tornar mais oneroso, em termos de moeda nacional, para os cidadãos do país viajar ao exterior. Cadê a promessa do Luiz Inácio Lula da Silva de que empregadas domésticas voltariam a viajar para Disney? Entretanto, nem os governos, nem os intelectuais que defendiam tal política tiveram a franqueza de reconhecer abertamente que um dos principais objetivos da desvalorização era a redução dos salários reais. Preferiram quase todos dizer que o objetivo da desvalorização era a remoção de um alegado desequilíbrio fundamental entre nível de preços interno e externo. Referiam-se à necessidade de diminuir os custos domésticos de produção, mas cuidadosamente silenciavam sobre o fato de que os dois custos que desejavam reduzir pela desvalorização eram, por um lado, os salários reais e, por outro, os juros e o principal nos contratos vigentes de empréstimos de longo prazo, favorecendo os devedores frente aos credores. Não é possível levar a sério os argumentos usados em favor da desvalorização. São confusos e contraditórios. A desvalorização não foi uma política que se tivesse originado de uma serena ponderação entre os prós e os contras. Foi uma capitulação dos governos às lideranças sindicais que, para não perderem seu prestígio, recusavam-se a admitir que a política salarial havia falhado e havia provocado o desemprego institucional numa escala sem precedentes. Foi um expediente desesperado de governantes fracos e ineptos. Um expediente desesperado de governantes fracos e ineptos, motivados pelo desejo de prolongar a sua permanência no cargo, como sempre o é. Ao justificarem sua política, esses demagogos não se preocupavam com as contradições. Prometiam para as indústrias de transformação e para os agricultores que a desvalorização faria subirem os preços e, ao mesmo tempo, prometiam aos consumidores que o tabelamento de preços impediria qualquer aumento no custo de vida.
Apesar de tudo, os governos ainda podiam alegar que sua conduta se devia ao fato de estar a opinião pública inteiramente dominada pelas doutrinas falaciosas do sindicalismo, o que inviabilizava a adoção de qualquer outra política. Mas os autores que saudavam a flexibilidade das taxas de câmbio como o melhor e mais desejável sistema não podem alegar a mesma coisa. Enquanto os governos ainda tentavam salientar que a desvalorização era uma medida de emergência que não se deveria repetir, esses autores proclamavam que o padrão flexível era o sistema monetário mais apropriado e tentavam demonstrar os alegados males inerentes para a estabilidade das taxas de câmbio. No seu cego anfã de agradar os governos, os poderosos grupos de pressão dos sindicatos e dos agricultores, não hesitaram esses maledetos ditos economistas em exagerar tremendamente as aparentes vantagens do câmbio flexível. Mas os inconvenientes da flexibilidade apareceram logo. O entusiasmo pela desvalorização desvaneceu-se rapidamente. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, pouco mais de uma década depois de ter sido implantado o padrão flexível na Inglaterra, até mesmo o maldito Lord Keynes e seus adeptos já haviam descoberto que a estabilidade de câmbio tem seus méritos. Um dos objetivos reconhecidos do Fundo Monetário Internacional é a estabilização das taxas de câmbio. Quando se examina a desvalorização, não com os olhos de um apologista das políticas dos governos e sindicatos, mas com os olhos de um economista, é preciso, antes de mais nada, deixar claro que suas alegadas vantagens são apenas temporárias. Além disso, tais vantagens dependem da condição de que o país em questão seja o único a desvalorizar sua moeda, enquanto todos os demais se abstenham de fazê-lo. Se os outros países desvalorizarem sua moeda na mesma proporção, o comércio exterior não sofre alteração alguma. Se desvalorizarem mais, todas essas vantagens transitórias, quaisquer que sejam, são exclusivamente em seu favor. Uma aceitação geral dos princípios do padrão flexível resultaria, portanto, numa corrida entre as nações, cada uma desvalorizando mais do que a outra sua moeda. Ao final dessa competição, os sistemas monetários de todas as nações estariam arruinados. Por isso que eles criam o Bank of International Settlement, que é o banco central dos bancos centrais, para estabilizar isso, tentar manter os pratos rodando. As tão faladas vantagens que a desvalorização proporciona ao comércio exterior e ao turismo se devem inteiramente ao fato de que o ajuste dos preços dos salários domésticos ao estado de coisas criado pela desvalorização requer algum tempo. Enquanto esse processo de ajustamento não se completa, a exportação é encorajada e a importação desencorajada. Não obstante, isso significa apenas que, nesse intervalo, os cidadãos do país que desvalorizou sua moeda estão obtendo menos em troca do que estão vendendo no exterior e pagando mais pelo que estão comprando no exterior. O consumo interno, consequentemente, sofre uma redução. Esse efeito pode parecer benéfico para aqueles que medem o bem-estar de uma nação pela sua balança comercial. Não se mede nada com balança comercial. Isso é besteira. Isso é uma herança maldita do mercantilismo. Numa linguagem clara, essa realidade pode ser descrita da seguinte forma: o cidadão inglês precisa exportar mais bens ingleses para poder comprar aquela quantidade de chá que corresponderia, antes da desvalorização, a uma menor quantidade de bens ingleses. É isso que acontece com a desvalorização da moeda. Importante dizer que Mises escreveu o Ação Humana, primeira publicação, ele estava morando na Alemanha, tanto que chama National Economy, que é a economia nacional, é o Ação Humana em alemão. Depois ele se muda para a Inglaterra, se não me falha a memória, e depois para os Estados Unidos. Fica muito evidente que essa parte do livro ele provavelmente a escreveu morando em Londres, na Inglaterra. A desvalorização, dizem seus defensores, alivia a carga dos devedores. Isso, sem dúvida, é verdade, mesmo que tenha morado por pouquíssimo tempo. Isso, sem dúvida, é verdade. Favorece os devedores às custas dos credores. Essa parte é extremamente importante. A desvalorização, dizem seus defensores, alivia a carga dos devedores. Isso, sem dúvida, é verdade.
favorece os devedores às custas dos credores. Aqueles que ainda não perceberam que, nos dias de hoje, os credores não devem ser identificados como os ricos e nem os devedores, como os pobres, podem considerar a desvalorização como um benefício. Só que, na realidade, hoje em dia, mais ainda do que era na época de Mises, na realidade, são os que compram imóveis urbanos e rurais a prazo e os acionistas das empresas endividadas que colhem os ganhos às custas da maioria das pessoas cuja poupança está investida em títulos, debêntures, depósitos a prazos e apólices de seguro, ou seja, o povão. É preciso ainda considerar os empréstimos externos. Quando a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Suíça e outros países europeus credores desvalorizam suas moedas, estão fazendo uma doação aos países devedores. Um dos principais argumentos apresentados em favor do padrão flexível é a consequente diminuição da taxa de juros no mercado interno. No padrão ouro clássico, um rígido padrão conversível em ouro, costuma-se dizer, um país que tem que ajustar a taxa de juro do mercado interno às condições do mercado financeiro internacional. Então, um dos principais argumentos apresentados em favor do padrão flexível, que não é aquele vinculado ao padrão ouro, que é o que aconteceu com o final de Bretton Woods, é a consequente diminuição da taxa de juros no mercado interno. Nós vivemos taxas de juros nos Estados Unidos de 2,5% ao ano, onde já se viu. No padrão ouro clássico, ou no rígido padrão conversível em ouro, costuma-se dizer, um país tem que ajustar a taxa de juros do mercado interno para as condições do mercado financeiro internacional. E político não quer isso. Entenderam? Por quê? Porque se o padrão não está flexível ao sabor dos ventos e da consciência dos políticos, se ele está interligado ao padrão ouro, que é regido internacionalmente, as taxas de juros serão as mais próximas dos juros originários. No padrão flexível, fica livre para adotar políticas monetárias que permitam fixar a taxa de juros que mais convenha às necessidades do bem-estar de sua população. O argumento é evidentemente insustentável em relação para aqueles países cuja dívida com os países estrangeiros excede o volume de créditos concedidos no exterior. Quando, durante o século XIX, algumas dessas nações devedoras adotaram uma política monetária consistente, foi possível aos seus cidadãos e às suas empresas contrair empréstimos no exterior em termos de sua própria moeda. Essa parte aqui é a parte que consubstanciou a decisão de Milei de entrar no regime fiscal. Ok, pessoal? Essa possibilidade desapareceu totalmente com a mudança na política monetária desses países. Nenhum banqueiro internacional consideraria um empréstimo em liras italianas ou tentaria colocar uma emissão de títulos em liras. Em relação aos créditos estrangeiros, as mudanças na política monetária do país devedor são inúteis. Em relação aos créditos internos, a desvalorização reduz apenas os débitos já contratados. Os novos débitos têm seus juros aumentados pelo surgimento de um prêmio compensatório positivo. Nós vimos tudo isso lá na questão dos juros, capítulo 19, também no capítulo 18. É verdade, perdão, isso também é válido em relação às taxas de juros cobradas pelas nações credoras. Não há necessidade de acrescentar nada para demonstrar que os juros não são um fenômeno monetário e não podem, a longo prazo, ser afetados por medidas de caráter monetário. Peraí, Rodrigo, estou vendo agora essa. Quer dizer, então, que juros não tem caráter monetário? Não. Juros é um caráter subjetivo, baseado na preferência temporal. Capítulo 18, um capítulo curtinho que vale a pena ser relido sempre. É verdade que as desvalorizações a que recorreram os vários governos entre 1931 e 1938 para tentar abrandar a crise de 29 fizeram com que os salários diminuíssem e, consequentemente, reduziram o desemprego institucional. O historiador, ao estudar esse período
talvez possa afirmar que as referidas desvalorizações tenham sido um êxito, pois evitaram que as multidões de desempregados provocassem uma revolução e que, dada a ideologia dominante, não teria havido alternativa melhor. Qual que era a ideologia dominante? Os sindicatos pressionando. Mas o historiador também terá também de acrescentar que o remédio adotado não suprimiu as causas do desemprego institucionais, que são as falsas ideias do sindicalismo trabalhista. Quem representa no Brasil o sindicalismo trabalhista? O PT. A desvalorização foi uma esperteza usada para iludir a pressão sindical. Funcionou, e aqui vale importante dizer, não que a pressão sindical não saiba que está sendo lesada. Lula, o Lula, era muito amigo do presidente da Fiesp, Mário Amato. Lula aprendeu tudo com o Mário Amato. O Mário Amato falava: olha, o negócio é o seguinte, companheiro, se não houver desvalorização, vai todo mundo para a rua. Então, a gente dá um aumento, a gente inflaciona o mercado, sai todo mundo feliz. Você está sendo enganado, mas está sendo bem pago para isso. Acabou. Esse é o Lula. Funcionou porque não abalava o prestígio do sindicalismo, mas precisamente por ter deixado intacto o prestígio do sindicalismo, só pôde funcionar por pouco tempo. Quem cria cobra acaba sendo picado por cobra. O Estado criou Lula, Lula picou próprio, os próprios empresários da Fiesp. Os líderes sindicais logo aprenderam a distinguir entre salários nominais e salários reais. Hoje, a política sindical visa aumentar os salários reais. Já não é mais possível enganá-los, fazendo apenas diminuir o poder aquisitivo da unidade monetária. A desvalorização esgotou a sua utilidade como recurso para a redução do desemprego institucional. O conhecimento desses fatos nos permite compreender corretamente o papel que tiveram as ideias de Lord Keynes nos períodos entre as duas guerras mundiais. Keynes não acrescentou nenhuma ideia nova. Limitou-se a vestir com outras roupagens as falácias inflacionistas, mil vezes refutadas pelos economistas. Suas teses eram ainda mais contraditórias e inconsistentes do que as dos seus precursores, como Cyril Gessel, e já haviam sido rejeitadas como excentricidades monetárias. Keynes simplesmente soube como disfarçar o pleito por inflação e por expansão do crédito com uma terminologia sofisticada de economia matemática. Os autores intervencionistas não tinham mais argumentos plausíveis para defender as políticas de gastos imprudentes, não conseguiam refutar o teorema econômico relativo ao desemprego institucional. Em tal conjuntura, a revolução keynesiana foi saudada com os versos de Wordsworth. Bliss was in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Era sublime estar vivo naquela aurora, mas ser jovem era o próprio paraíso. Bom, só para a gente ver o item 7. Ver Samuelson, se não me engano, foi prêmio Nobel. Lord Keynes and the General Theory, econométrica. Econométrica, achei até bacana o nome da revista científica, porque não é economia, é uma falácia. 1946, volume 14, página 107, reimpresso em The New Economics, uh, editora Harris, Nova York, 1947, página 146. Peguem bem esse pensamento desses versos. Era sublime estar vivo naquela aurora, florescer dessa economia expansionista, mas ser jovem era o próprio paraíso. Porque conforme o tempo fosse passando, o futuro estaremos todos mortos, ou não. Foi, entretanto, um paraíso que durou pouco. Podemos admitir que para os governos americanos e inglês, nos anos 30, não restasse outro caminho a não ser a desvalorização da moeda, a inflação e a expansão do crédito e o déficit público. Só tinha essa saída. Os governos não se podem abstrair da pressão da opinião pública.
não se podem rebelar contra a preponderância da ideologia dominante, por mais capciosa que seja. Mas isso não exime os governantes que poderiam ter renunciado em vez de levar adiante políticas desastrosas para o país, e menos ainda os intelectuais que tentaram prover uma justificativa pseudocientífica para o inflacionismo, a mais grosseira de todas as falácias populares. Então eu quero grifar isso tudo, mas é pelo final mesmo, tá? Por isso que nós não perdoamos Lord Keynes, nem todos os outros que vieram e estão vindo, né? Galípolo, Beluso, que para mim não são economistas, né? São simplesmente propagandistas de uma teoria que agrada políticos. Assim como para mim também Paulo Guedes não é um economista, é um monetarista. Isso muda a maneira e o tamanho do chicote. Pois bem, até a nossa próxima aula, nós estamos num capítulo extremamente importante, manipulação da moeda do crédito. Por que os governantes fazem uso desse tipo de coisa? Tá bom? Então, próxima aula nossa, que será a 255, a expansão do crédito. Grande abraço a todos, até lá.